Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Nós iremos iniciar a nossa tarde com a leitura com a Edemir. Por favor. Boa tarde a todos. Vamos fazer a leitura inicial do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos abrir aleatoriamente. Chegamos à lição 95. Vê e segue. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. João, capítulo 9, versículo 25. Apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo. O serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito que normalidade, mas, se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam a da consolação, do estímulo da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros do ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o dispositivo experimenta completa transposição de tudo. Modifica a tabela de valores que rodeia. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luz através da visão interior que outros não confiam. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente do direito. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara que em aflições sempre vêm as contendas que a ação genuína de Jesus em que recebe de corações incompreensíveis e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue diante. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Neste momento, nós vamos cerrar os nossos olhos, sentir a presença do nosso amado Mestre Jesus, com as bênçãos divinas do nosso Pai Maior, onde podemos depositar o nosso coração dolorido, angustiado, para que Ele nos conforte, nos fazendo entender os caminhos que devemos percorrer, entendendo as dores, mas também fazendo com que reflitamos sobre a nossa caminhada, sobre o nosso propósito. E a Ti, Pai, nós queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, uma tarde linda, maravilhosa, onde teremos a oportunidade de novos saberes, de novas reflexões,
para poder entender melhor a Tua palavra, que é a luz para a nossa caminhada. Rogamos a Ti, Pai, por sermos infinitamente pequenos, que nos abençoe sempre nesta caminhada, que estejam em todos os lares, todas as escolas, todos os templos, todos os hospitais, em todos os lugares onde estão os aflitos, que possam ser atendidos pelos amigos de luz e assim conseguirem fazer a sua jornada. Que nos abençoe essa tarde e possamos absorver o melhor que pudermos na intenção do nosso palestrante. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Mestre Jesus. Assim seja. Graças a Deus. César, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Márcia? Está me ouvindo? Sim, nós estamos te ouvindo. Seja bem-vindo, César. Só um momento. Sim, sem problema. Está dando uma microfonia. Mas seja bem-vindo, César. Esperamos que possamos, então, receber assim, o que você tem para esta tarde de um novo saber, né? Para todos nós. Sem dúvida. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos. Então, nós vamos iniciar, né? Então, o nosso estudo dessa tarde, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva na sua infinidade, que Ele nos envolva na ternura, na serenidade, neste imenso amor que Ele tem para com todas as criaturas deste mundo. Nós, como bem disse a Márcia no início, né, na sua prece, nós estamos aqui para melhor entender as palavras do Mestre do Evangelho sob a luz da doutrina espírita. E por que nós buscamos isto? Porque nós já percebemos, já entendemos que esta é a chave para a nossa felicidade. Nós trouxemos hoje uma pequena reflexão sobre uma passagem que se encontra mais precisamente no livro de Atos, no capítulo 3. O livro de Atos, ao que se sabe, foi escrito, né, por São Lucas. Lucas, um amigo querido de Paulo de Tarso, o médico, e ele nos deixou um relato comovente destes primeiros momentos do cristianismo nascente. Ele começa a nos contar ali aqueles momentos em que Jesus acabara de deixar, né, o seu rebanho fisicamente. E havia toda uma turbulência no ar, toda uma inquietação. Momentos dramáticos haviam sido vividos por todos aqueles personagens de uma história que marcaria para sempre a história de todos nós. Momentos de grande dramaticidade, de grande intensidade emocional, de uma significação não somente para aquele conjunto de pessoas, mas com uma significação profunda para toda a história do nosso planeta e para a nossa história pessoal.
Então, nós temos ali um momento em que os discípulos estavam começando a se organizar, estavam começando a criar aquilo que será a casa, né, do caminho, a casa dos homens do caminho. Não porque ficasse numa estrada qualquer, mas porque era a casa dos homens que ensinam o caminho da redenção. E ali começam a se juntar aqueles que, saudosos do Mestre, procuravam aqueles que o haviam conhecido, que haviam comungado com ele, que haviam vivido aqueles 3 anos tão intensos, tão ricos, tão belos. E eles começam a se aglomerar em volta de Simão Pedro, de João, de Levi, de Tiago. Eles começam a procurar aqueles que haviam conhecido Jesus, que haviam estado com ele. E nós, nestes momentos iniciais do nascimento do cristianismo, vemos já profundas transformações que começam a acontecer. E uma delas, que nos parece bastante simbólica e exemplar, ela é esta passagem em que nós vamos encontrar Simão Pedro e João. Simão Pedro, né, aquele que tinha sobre os ombros a responsabilidade de conduzir o rebanho do Senhor. Ele o havia entregue a Simão. Né? Tu serás aquele que guiará os meus após a minha partida. E João, o mais jovem, né? Aquele que, quando conheceu Jesus, tinha provavelmente 18 para 20 anos. Então, aqueles 2 homens, um já maduro, provavelmente na faixa dos seus 30, né? E o outro ainda na faixa dos 20 anos, eles eram provavelmente 2 dos mais próximos discípulos do Mestre. E eram a vida, na verdade, daquela nova comunidade que se iniciava, não só para Jerusalém, mas para todo o planeta. Um movimento que se espalharia como um rastro de fogo, de luz, né? Uma mensagem de amor e compaixão que seria levada para todos os cantos do planeta e do mundo conhecido de então. Naquele momento em que ainda havia no ar em Jerusalém as ameaças para a vida daqueles homens, em que, após um pânico inicial em que se dispersaram diante da tragédia que havia abatido o amigo querido, eles agora se reuniam para corajosamente iniciar aquele que seria o movimento mais belo, mais nobre da redenção humana, a continuação da obra de nosso Mestre querido. Graças a eles, graças àqueles homens e mulheres, nós recebemos a mensagem que nos chegou e que foi renovada para nós pelos espíritos superiores, através da doutrina espírita. Então, meus irmãos, nós vamos encontrar Simão Pedro e João naquela tarde ensolarada em Jerusalém. Era por volta das 3 horas da tarde, a hora nona. E eles caminham como habitualmente faziam, ainda guardando as tradições da sua origem judaica, indo ao templo para orar, mas também para pregar a mensagem. E naquele momento eles já haviam atravessado o pórtico de Salomão e dirigiam-se tranquilamente para a Porta Formosa, diante da qual havia uma escadaria imensa em forma circular e com degraus concêntricos, todos eles em forma circular. E à medida que caminhavam para aquele local, o movimento das pessoas já era intenso, né? As pessoas chegavam para as orações rotineiras. E entre aqueles que chegavam, né, à medida que Simão e João caminhavam tranquilamente,
vencendo a distância entre o pórtico de Salomão e a Porta Formosa, um grupo de duas ou três pessoas, acomodavam nas escadarias, um homem que ali havia há muito tempo tinha o hábito de pedir esmolas, porque era aleijado, coxo, era paralítico, não tinha o movimento das pernas. Simão, João, caminhavam e olhavam a multidão. Sentiam o vento brando daquela tarde, o sol que iluminava os muros imensos do templo, o movimento das pessoas. Alguns iam para o pátio dos gentios, outro para o pátio das mulheres. Alguns caminhavam, recitando suas orações. E a vida normal daquele grande templo, centro da vida espiritual do povo judeu. Caminhavam os dois na simplicidade e tinham, na simplicidade de quem havia abandonado tudo para seguir aquele homem diferente. À medida que se aproximam das escadas e que começam a vencer os primeiros degraus, nos diz os Atos dos Apóstolos que aquele homem olha para eles, como fazia com todos, e estende as mãos. Pedro, nos diz o texto, com João, fitando os olhos nele, disse para ele: olha para nós. Eles haviam se olhado os dois. E nós nos perguntamos: que mensagem secreta teriam trocado Simão Pedro e João naquele olhar? Que comunicação era aquela? Eles se olham e Simão olha em seguida para o homem e diz, ele com as mãos estendidas, não olhando para eles: olha para nós. Então, nós vemos ali um homem que há décadas provavelmente pedia esmolas naquele lugar. Quem era ele? De onde vinha? Quem eram seus pais? O que fazia ali? Por que estava ali? Estava ali porque queria se aproveitar da bondade das pessoas ou porque era a única maneira que tinha de ajudar sua família? Estava ali entristecido ou estava ali com a alegria daqueles que aceitaram a dor e o sofrimento que a vida lhes deu? Estava ali na condição de um revoltado ou estava ali na condição daquele que diz: se é isto que o Senhor quer para mim, é isto que eu aceito? O que terá visto Simão Pedro e João? Que terão visto estes dois no momento que olharam para aquele homem? E o que terão visto os dois que fez com que parassem, trocassem aquele olhar de cumplicidade e que em seguida Simão Pedro dissesse: olha para nós. Diz o texto que ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E naquele momento, Simão Pedro disse para ele: meu amigo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Simão Pedro toma pela mão direita e o ajuda a colocar-se de pé. Seus artelhos se firmam. Ele hesita, mas uma força
poderosa saía da voz daquele homem. Não era um pedido, era uma ordem, mas era a ordem que vinha como aquela que nos vem de um Pai amoroso, de um ser que nos ama profundamente. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E naquele momento, percebendo que é dono dos seus movimentos, depois de décadas de sofrimento, ele se põe de pé. Ele caminha. Ele salta de alegria. E ele entra com Simão e com João no templo, saltando, louvando, gritando de alegria. Então, meus irmãos, nós temos nesta passagem muitos elementos de reflexão. Quando nós questionamos há pouco o que terá visto Simão Pedro, o que terá visto João naquele homem, provavelmente viram alguém que chegava ao fim do seu karma. Provavelmente viram alguém que procurava ajudar a família dentro da sua condição de miséria e de sofrimento. E eles, olhando para aquele homem, viram que havia nele uma alegria sincera. Nós carregamos neste mundo nossas feridas, carregamos nossas dores, temos um familiar problemático, temos alguém com um diagnóstico difícil, doloroso para aceitar. Temos amigos que se perdem, temos filhos que foram levados pelas drogas, pelos vícios. Temos amigos que nos deixaram por coisas vãs. Então nós todos carregamos as nossas paralisias. E muitos de nós nos paralisamos na dor que nos abate. Nos paralisamos diante das situações difíceis. Nos sentimos indefesos, incapazes, como se tudo aquilo estivesse muito além das nossas forças. Nos paralisamos muitas vezes, desencorajados pela preguiça, pelo medo, pela revolta, pela tristeza, pelas angústias. Quantas são as causas de paralisia na nossa vida? No entanto, mesmo paralisado, aquele homem dirigia-se todos os dias, ajudado por amigos ou familiares, às portas do templo, para estender as mãos e pedir ajuda. Tinha a humildade, talvez isto tenham visto os dois amigos queridos de Jesus. Tinha a humildade de estender as mãos. E nós, muitas vezes, paralisados pela dor e pelo sofrimento, não damos um passo para o tratamento das nossas próprias almas. Não estendemos as mãos por orgulho, por vaidade, porque não queremos admitir que precisamos de alguém, ou que precisamos, mais que tudo, de alguém que está muito além de nós. Nós nos afastamos de Deus na sociedade moderna, porque não queremos ter a felicidade que Ele nos dá. Porque ter esta felicidade nos obriga a reconhecer que tem alguém maior que nós, que tem alguém que pode nos dar a felicidade. Então teremos que ser gratos. Quantos cientistas se afastam de Deus porque não querem reconhecer que há algo e alguém maior do que eles e sua ciência? Quantos têm dificuldade de dizer a um pai que traz um filho com uma síndrome qualquer, de dizer: meu querido,
minha medicina não alcança este problema. Procure talvez a medicina daquele que pode resolver todos os problemas. Então, nós nos paralisamos por razões as mais diversas. Alguns se paralisam pelo medo, outros pela vaidade. Não, eu não quero falar no centro espírita porque, sabe como é? Eu não tenho essa capacidade. Não quero fazer isto porque, bom, tem pessoas que são melhores do que eu. Então, os motivos de paralisia são muitos, mas o exemplo deste homem é tocante, porque ele poderia estar na sua casa, magoado e dependente. Mas ele aceitava todos os dias passar pela humilhação, que para ele não era mais uma humilhação. Ele entendeu que aquilo era o que ele podia fazer. E a questão é, nós fazemos o que podemos fazer? Nem que seja estender as mãos. Quantos de nós temos em casa um familiar necessitado? Quantos de nós temos um amigo por quem nós poderíamos estender as mãos e pedir ajuda? E a quem nós poderíamos levar, não aquela moeda da compaixão pública, mas o livro espírita, uma conferência, um link, para dizer àquela pessoa, ouça, abra o coração, estenda as mãos você também. Há lá fora alguém que pode nos ajudar. Ele estendia as mãos todos os dias para todos os passantes. Era olhado com desdém por uns, atendido por outros, mas ele não se incomodava mais. Ele nunca imaginou, em todos os dias que saiu da sua casa, que viveria aquele dia. E por isto nós falamos às pessoas que procuram as nossas casas espíritas. Sabe você o que pode te acontecer amanhã? Se você parar de andar hoje, se você ficar paralisado, se você não continuar a busca da cura para alguém que você ama, a busca do entendimento para os grandes dilemas da nossa vida, a busca de soluções para os enigmas dos nossos corações. Se nós pararmos de estender as mãos, de buscar, de nos movimentarmos, mesmo em meio à paralisia que muitas vezes nos afeta, nós não poderemos nunca viver aquele dia. Então, quando ele saiu de casa, naquele início de tarde, carregado por familiares ou amigos, para mais uma vez estender as mãos, ele nunca imaginou que ia viver aquilo. Ele olha para aqueles dois homens, porque perdera o hábito de olhar. Alguns o ignoravam, outros jogavam-lhe uma moeda. Nunca ninguém parou para dizer, olha para nós. Mas os mensageiros do Senhor sempre dirão àqueles que socorrem, olha para nós. Os mensageiros do Senhor nos visitam nos centros espíritas, encarnados e desencarnados. E muitas vezes nós, aflitos nos nossos desesperos, eles nos dizem no silêncio da oração, olha para nós. E nós olhamos para a terra, nós olhamos para o vazio, mas eles dizem, olha para nós. Porque nós trazemos nas mãos um remédio. Nós trazemos na nossa palavra o consolo e a cura. Então, meus irmãos, nós estamos diante de alguém que diz, olhe para ver
para entender. Então, aquele homem, estranhando o pedido, a ordem mesma vinda de Simão Pedro, olha para os dois. E o sol inicialmente o impede de ver os rostos marcados pelo sol da Galileia. A barba rala que começava a se apresentar em João, mais espessa e abundante já em Simão Pedro. E ele vê aqueles olhos que brilham com uma lucidez e uma intensidade que ele jamais vira em ninguém. E olhando para aqueles dois homens, ali, naquele momento, quando ele olhou para os dois, a ligação magnética se fez. Então, quando nós vimos a casa espírita e nós ouvimos, ore, concentre-se, vai receber o passe, olhe para nós, dizem os espíritos. Não fique pensando no amanhã, nos compromissos, né, nos problemas. Olhe para o médico. Olhe para aquele que tem o remédio. Você está buscando, não está? Nós estendemos as mãos todos os dias para a vida. Num certo momento, quando ela julgar e deve responder, ela responderá. Aquele homem nunca havia pedido para ninguém que ali passava: dá-me a cura. Porque ele havia compreendido que se dirigia a outros homens. Mas nós, espíritas, sabemos que não nos dirigimos a homens, que forças poderosas nos envolvem, que nossas vidas podem mudar de um minuto a outro pela interferência do alto, que aquilo que é impossível para a ciência e para os homens é possível para Deus, mas nada disso aquele homem pensava naqueles momentos. Ele simplesmente estendeu as mãos, mas ele o fazia religiosamente todos os dias. E eu estenderei as mãos até que Deus responda. E é isto que nós devemos pensar diante das nossas lutas, diante dos nossos sofrimentos. Eu não sei se eu mereço para amanhã a cura do meu ente querido, a solução de um problema, a resolução de uma dificuldade qualquer, mas eu continuarei estendendo as mãos. Porque entre todos estes caminhantes que por aqui passam, talvez amanhã passe um anjo de Deus, um amigo do Cristo, alguém que caminha com ele. Então, naqueles momentos, meus irmãos, ele olha para aqueles olhos negros e profundos de Simão Pedro. E ele diz para aquele homem, concentrando na sua voz todo o poder do amor, toda a força que ele sabia buscar nesta usina poderosa a qual ele estava conectado, seu amigo querido. Homem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Nós pedimos auxílio, buscamos, mas os grandes missionários do amor, todos poderão nos dizer, eu não tenho ouro nem prata. Nós buscamos soluções humanas para problemas que são divinos. Nós buscamos soluções da ciência que atende o corpo, mas estamos diante de enigmas da alma. Então, meus irmãos, eles nos dirão, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho o que é humano, mas eu tenho algo que pode talvez te ajudar. O que tinha Chico Xavier. E, no entanto, milhares de pessoas foram alimentadas, porque ele multiplicou
pão do amor. E o pão do amor oferecido às pessoas se transformou em asilos, em creches, em centros espíritas, em livros que orientam a vida daqueles que estão acordados para lê-los, daqueles que olham para nós. O que são os livros de Chico Xavier, que são os livros da codificação. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo, senão Simão Pedro e João dizendo: olhem para nós e vejam o que nós temos para vocês. Não olhem mais para a terra, não olhem mais para as misérias que vos cercam. Olhem para o alto, de onde vem a força divina, de onde vêm os recursos que vocês não podem encontrar aqui, que nenhum ouro, nenhuma prata pode comprar para vocês. Nós estamos diante de um homem que pede, e quando Simão, com toda a humildade, diz: eu não tenho ouro nem prata, ele está nos dando uma lição profunda, que é: nem todos os recursos deste mundo são suficientes para 1/1000 da vontade divina. Porque se Deus quiser, se os espíritos superiores assim comandarem, nossa vida pode mudar. Tudo pode mudar. Nós podemos ter milhões em ouro e prata, nós não podemos comprar a felicidade. Nós não podemos comprar a solução dos nossos problemas. Não é no ouro e na prata, não é nos recursos do mundo, que podem ser úteis, que podem ser bons, que podem ser bem utilizados, que nós encontraremos a resposta para o momento em que estendermos as mãos. Nossas mãos estão estendidas, mas muitas vezes nós estamos pedindo ouro e prata, soluções humanas. Aquele homem poderia ter recolhido a mão e ter dito: então não me interessa, saiam daqui. Ah, vocês não têm ouro nem prata? Mas ele estava pronto. Foi isto que Simão Pedro e João viram. Havia naquele homem a simplicidade dos que aceitam a dor. E mesmo assim continuam lutando todos os dias. Havia nele a humildade daqueles que não se incomodam de estender as mãos desde que possa levar um pedaço de pão para o seu lar. Daqueles que não se suicidam porque querem continuar lutando e não têm do que se envergonhar. Daqueles que, mesmo carregados de sofrimentos e dores, de problemas difíceis e muitas vezes insolúveis para a ciência do mundo, continuam lutando. E lutam por si, e lutam por todos aqueles que têm o mesmo problema. Quantas mães abrindo novos horizontes para a pesquisa médica, porque buscam auxílio para os filhos e acabam abrindo fronteiras para outros. Quantas pessoas, motivadas pelo amor e pelo desejo de fazer o bem, abrindo novas possibilidades de crescimento para outros. Nós somos chamados a olhar para os céus, a sairmos das nossas misérias, mas não mais a procurarmos no mundo as soluções que não virão do mundo. Mas se nós pararmos de buscar, nunca passará por nós aquele que pode dizer: olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou. O homem que falava isto estava um dia recolhendo suas redes no fim da tarde, no mar da Galileia, em Cafarnaum.
Quando aquele jovem rabino se aproximou, acompanhado de seu irmão André, de Tiago e João, e disse a eles: Bom, deixem vossas redes e sigam-me. E eles, tudo deixando, o seguiram. Mais adiante, este mesmo homem, diante de uma situação inusitada, colocará uma questão ao Senhor também bastante inusitada. Caminhavam cercados pela multidão quando se aproxima um jovem muito rico, de uma família muito importante no meio judaico, de grande tradição, de grande poder, de grande riqueza, e um jovem conhecido pela nobreza do seu coração. Senhor, o que eu preciso para ganhar o reino de Deus? Meu filho, cumpra o que está nos mandamentos. Mas, Senhor, faz, tem aquilo que diz Moisés nos 10 mandamentos. Ama o teu próximo, respeita teu pai e tua mãe, respeita a propriedade e a vida dos outros. E ele diz, mas Senhor, tudo isto eu tenho feito. Pois então, uma coisa só te falta. Diga-me, Senhor, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Os discípulos estão em volta dos dois e olham intrigados para aquele jovem, ansiosos porque talvez ganhariam ali um novo companheiro. Jesus não convidava qualquer um. E eles percebem a tristeza que se estampa nos olhos e na face daquele jovem nobre. E diz o texto, porque ele tinha muitos bens e se entristeceu diante das palavras de Jesus. E afastando-se, perdeu-se de vista, perdeu o mestre. Simão, intrigado com aquilo, diz, Senhor, e nós? E nós, que tudo deixamos para te seguir? E recompensa teremos? Simão era assim, era um homem que falava, e não hesitava em exprimir o que tinha no seu coração. Era esta sinceridade e lealdade que tinham feito com que Jesus o mantivesse sempre ali ao seu lado e o preparasse para o ministério que viria. E ele diz, quando vier a hora, Simão, tu e os outros se sentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Então, eles haviam deixado tudo. Simão não era um homem miserável. João e Tiago não eram homens miseráveis. Alguns eram comerciantes, outros, como Levi, publicano, rico. Simão Pedro era dono de barcos. Tiago e João eram sócios de Simão Pedro. Ao contrário do que pensamos, ter um barco de 12 metros naquela época, que era mais ou menos a dimensão de um barco de pesca, era ser um homem de negócios. E eles tudo deixaram. Então, quando Simão Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho nada que é humano, eu não tenho nenhuma solução humana para você. Se é ouro e prata que você quer, eu não tenho. Mas eu tenho algo, e isto eu te dou. Levanta-te e anda. Então a ordem é clara, coloca-te de pé, sai da paralisia, coloca-te de pé. Mas Simão lhe estende as mãos, toma-o com sua mão direita e o ajuda a colocar-se de pé. Então, os bons espíritos nos estendem sempre as mãos, se nós estendermos as nossas primeiro. Nós não impomos,
Nós estendemos as mãos e a providência responde quando ela quiser. E naquele dia, Deus respondeu àquele homem, porque não terão sido poucas as vezes em que ele sonhou andar como todo mundo, viver como todo mundo, fazer o que todo mundo faz, ser um ser humano capaz de viver uma vida normal. Então, naquele momento, nós estamos diante da situação muito singular. A providência divina responde àquele homem. Mas ele nunca exigiu nada. Ele sempre estendeu as mãos e disse: o que vier está muito bom. Então, se nós estendermos as mãos com sinceridade, se não impormos o tipo de solução que queremos, porque muitas vezes nós chegamos à casa espírita e queremos uma solução específica para um problema específico. E os espíritos nos mandam fazer coisas que nós não compreendemos. Como assim? Eu vim aqui porque minha esposa está obsedada, vocês me mandam varrer o chão? Para pensar. Talvez varrendo o chão, os espíritos possam te intuir. Você se esqueça de si mesmo. Talvez varrendo o chão, os teus obsessores e os obsessores da tua esposa possam dizer: poxa, ele está fazendo um ato de humildade. E eles recuarão para que a ajuda possa chegar. Então, meus irmãos, nós estendemos as mãos, mas nós não impomos a providência divina quando, como e de que modo ela vai responder ao nosso apelo. Ele estendia as mãos todos os dias. E Simão e João olharam para ele, olharam-se cúmplice, né? De maneira, com cumplicidade, como se dissessem: você vê a luz que eu vejo, você percebe a alegria que há nele, você percebe que não há rancor e mágoa. Tudo isso eles trocaram naquele olhar. Ele está pronto. Eles haviam aprendido com o maior dos médicos, com o maior dos psicólogos. E eles, compreendendo isto, se dirigiram àquele homem. Levanta-te e anda. É isto que nós temos para ti. E ele estende as mãos, porque a providência nunca nos deixa com as mãos no vazio e sem respostas. Mas muitas vezes a providência diz: olha para nós, e nós queremos apenas ouro e prata. Nós queremos apenas as moedas da nossa miséria. Quando diante de nós estão as soluções divinas para problemas que nada e ninguém neste mundo podem resolver. Então, meus irmãos, naquele momento, aquele homem salta de alegria, acompanha Simão, Pedro e João para dentro do templo, e as pessoas se assustam, porque o povo, quando ouve aquele homem gritando e louvando a Deus, eles o reconhecem. É o paralítico da Porta Formosa. Como assim ele está pulando de alegria agora entre nós? E ele grita de alegria e de reconhecimento, ele segue em volta dos dois discípulos do Cristo, cantando de alegria. Então, nós vemos aí uma outra atitude muito importante. A gratidão e o reconhecimento. Mas a gratidão e o reconhecimento nunca virão antes, né, do ato. Eles devem já estar presentes antes do ato. Como assim? Eu tenho que ser grato agora. Nós olhamos sempre o que não temos. Nós olhamos sempre o que falta. Nós ficamos todo dia tristes porque nos falta aquele pedacinho e todo o resto nós não vemos.
Sim, nós temos um familiar doente, mas nós temos os outros sãos. Nós perdemos alguém querido, mas os outros estão conosco. Nós perdemos isto ou aquilo, mas podemos encontrar outras coisas. Eu tenho que ser grato hoje. E vendo essa gratidão na alma daquele homem, a alegria que ele tinha de viver, mesmo naquela condição de sofrimento, a providência divina pode suspender nossas dores, porque elas não são mais necessárias. Elas já corrigiram em nós aquilo que a dor tem que corrigir, que é a nossa insanidade, que é o mal que carregamos na alma, que são os frutos do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Deus não pune, Deus nos dá a dor como um sinal de amor, como uma correção que se faz a um filho impertinente. Então, aquele homem já era grato. Simão Pedro, quando pergunta a Jesus, e nós, Senhor, que já abandonamos tudo para te seguir, Jesus lhe promete o poder de julgar as tribos de Israel. Mas ele já havia abandonado tudo. Ele não tinha apegos. Ele não perguntou a Jesus, ok, eu deixo minhas redes e meus barcos, mas o que é que eu ganho? Ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Ele não ficou impondo condições, ele não ficou negociando com a providência divina. Ele disse, eu sigo. Quando Jesus passa diante da coletoria de Mateus e diz, jovem, levanta-te, segue-me. E ele deixa tudo, diz o próprio Mateus, no próprio texto que nos deixou, e o segue. Ele não perguntou, mas onde vamos? O que eu ganho? Nós chegamos ao centro espírita e queremos negociar com os espíritos. O que é que eu preciso fazer para conseguir isso? O que é que eu preciso fazer para... Não! Às vezes o problema não é o obsedado que está em casa, às vezes somos nós. Às vezes o problema não é a nossa dor de estômago ou o nosso câncer, é a nossa alma. E nós queremos negociar com Deus. Estendamos as mãos com humildade, gratidão e alegria e deixemos que o Pai responda quando lhe convier e quando nós merecermos. E quando nós ouvirmos a voz que nos diz, olha para nós. Olhemos. Nós recebemos este convite todos os dias pela oração. Nós recebemos este convite todos os dias para participarmos de estudos, mas não é para estar de corpo presente. É para ler antes de vir, é para se concentrar, é para dizer eu estou aqui estudando as coisas da alma. E aqui podem estar as soluções que vão guiar minha vida e meu destino. Não para estar de corpo presente. Então, nós somos chamados todos os dias, chega o convite, olha para mim. É o Senhor dizendo, são os Espíritos dizendo. E é muito bonito porque aquele homem se apega a Simão Pedro e a João, e ele o segue por todos os lugares, e vendo a multidão, né, que se acumula em volta deles, Simão Pedro toma a palavra e fala ao povo, perto, né, do pórtico de Salomão. Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se nós, de nossa própria virtude ou santidade, tivéssemos feito isso? Então, nós temos aí algumas coisas a pensar. Primeiro, o grande apóstolo diz, isto não é nosso. Porque quando ele diz àquele homem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele diz em nome de Jesus Cristo, ele não diz por minha ordem, Simão Pedro, pelo meu poder, Simão Pedro ou João, ande. Ele invoca Jesus. E depois ele diz,
Por que vos maravilhais disto? Aquele que vós crucificastes há poucos dias, ele opera isto por nós. Então, quem faz o bem, quem cura, quem transmite o passe, quem distribui o pão, não somos nós, é o Cristo em nós. E quanto mais reconhecermos isto, mais ele poderá operar através de nós. Mas há outra coisa a considerar aí. Quem é o homem que toma a palavra e se dirige ao povo dentro do templo de Jerusalém? É aquele mesmo que algumas semanas antes, ali mesmo, havia recebido o olhar de um amigo querido, a quem ele negara. Ali, naquele mesmo tempo. Quem era aquele homem que, em tão poucas semanas, tomava novamente a palavra, corajosamente, diante de sacerdotes e diante do povo, para falar publicamente a todos: Jesus cura. E ele se dirige à multidão. Então, nós lembramos sempre da traição, né, da negação de Pedro, uma fraqueza humana. Mas não olhamos todos os atos de coragem e devotamento que ele teve depois. Então, meus irmãos, nós olhamos para aquele momento, né, nós estamos ali com eles. Nós caminhamos no meio daquela multidão e vemos aqueles dois homens se aproximar de um mendigo paralítico. Mais tarde, os sacerdotes do templo vão interrogar Simão Pedro e João, ao mesmo prender Simão Pedro. E eles interrogam sempre como faziam desde os tempos de Jesus. Quando Jesus cura um paralítico, eles se interrogam, mas ele curou no sábado. Você está diante de uma maravilha que se vê de século em séculos. E você se incomoda porque ele curou no sábado. Então, aqueles homens querem saber de Simão Pedro se aquilo não é uma farsa. Mandam chamar o pai e a mãe. E eles dizem sim, com medo dos sacerdotes, né? Sim, tudo que nós, como ele está andando agora, nós não sabemos. Mas nós sabemos que é nosso filho, que nasceu assim e que todos estes anos ele esteve paralisado. Por que poder ele anda, agora nós não sabemos. Então, nós, diante destes fatos, vemos que a mensagem do Evangelho é esta mensagem que esconde tesouros sublimes. Nós somos chamados a esta vida abundante. Simão Pedro olhando para aquele homem, João ainda tão jovem, olhando para aquele homem, ele se interrogava certamente: quantas misérias! Por que as pessoas demoram tanto para entender ele? Por que nós escolhemos sempre a paralisia, a miséria das nossas vidas, o estender as mãos para buscar ouro e prata, sem que nos apercebamos da sublime presença do Senhor? Por que continuamos caminhando por este mundo em busca das mesmas misérias? E aquele jovem olhando para aquele homem, percebendo que para ele chegara a hora. João era tão jovem, mas ele tinha a alma preparada para receber a canção que Jesus cantou no alto da montanha, quando falou
Bem-aventurados os aflitos deste mundo, e escutam a minha voz, e recebem a minha mensagem. Ele estava preparado para esta mensagem. E ele, já velhinho, muitos anos depois, em Éfeso, nos últimos dias da sua vida, os amigos já haviam partido, Simão já o havia deixado, Paulo de Tarso já havia sido sacrificado, como tantos outros. E ele era o último a poder dizer: eu caminhei com ele, eu o conheci, eu andei com ele pelas praias, pelas estradas da Galileia. Eu estive no barco quando ele disse à tempestade: basta, obedeça. E ela se acalmou. Eu sou aquele que estive com Simão nas escadarias do templo quando ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, meu irmão, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e ame. Então, aquele homem já nonagenário, carregado pelos seus amigos, que não queriam deixá-lo partir de modo algum, levavam-no à igreja, a pequenina igreja de Éfeso, né, o sustentando com carinho, e ele repetia apenas: amai-vos, filhinhos, amai-vos, filhinhos. E um jovem perguntou: paizinho, por que o senhor repete isso o tempo todo? Porque é só isso que precisa, meu querido. Amai-vos, filhinhos, e a dor vos deixará, o desespero abandonará vossos corações, as tempestades que se abatem sobre as nossas almas sossegarão. Então, meus irmãos, nós temos o privilégio de ouvir a doutrina espírita que se apresenta ao mundo, mais uma vez, com este chamado: olhai para nós. E talvez o remédio para os vossos corações possa ser entregue hoje. E Jesus, meus irmãos, nos envolva. E no seu infinito amor, Ele que nunca nos esqueceu, possa nos envolver, possa minorar nossos sofrimentos, acalmar nossas dores, sossegar nossos corações. E que nós humildemente estendamos as mãos, sem impor condições. Hora virá em que alguém nos dirá: o Senhor responde ao teu apelo, porque você mudou, porque tua alma agora é nobre, porque teu coração carrega gratidão e porque você acolheu mesmo a dor com alegria. Que ele não tarde, que hora venha em que nós também possamos ouvir: olha para nós, levante e ame. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e Ele nos ampare sempre. Obrigado. Assim seja. César, hoje foi um dia muito especial para nós, uma tarde maravilhosa com a sua explanação. Muito, muito obrigada. Com certeza iremos levar a sua fala como dever de casa, para refletirmos. Não deixaremos de pensar na ida para nosso caminho de casa com a sua palavra. Nesse momento agora, nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus
por essa maravilhosa palestra, onde foi o alimento para a nossa alma, através da doutrina espírita. Com certeza, nós sairemos melhores do que chegamos, com o coração manso, com as dores diminuídas, esperando que Deus nos atenda as nossas preces, as nossas dores, de acordo com o que nós mereçamos, que saibamos pedir e receber daquilo que é realmente nos determinado. Pedimos ao Pai as bênçãos por todos os lugares por onde passarmos e que possamos trocar as energias recebidas com aqueles que precisam de receber a caridade, o alento, o perdão, uma palavra de aconchego. Pai, muito obrigada por mais uma oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.